Saiu aí o som? Amém. Vamos... Senta um pouquinho, né? Que aí eu vou falar, me apresentar. A Maria já me apresentou. Eu sou a esposa do pastor Walter, né? Ele não pôde estar aqui, inclusive ele está pregando na nossa igreja. E eu vim com meu filho, né? Ela já falou, William, solteiro, bonito, fazendo a propaganda, ó. Desimpedido, mas a mãe é ciumenta, então tem que passar por mim primeiro. Vixe, né? É perigoso. E eu trago um abraço do pastor Walter, né? Ele queria muito estar aqui. Nós temos muitos amigos, né, que congregam aqui. O pastor se tornaram amigos nossos também. Então, ele falou que vai lá e manda um grande abraço para todos eles. Uma outra oportunidade estaremos aqui de novo, né? O pastor Walter, eu, meus filhos, eu tenho mais um. E trago também um abraço do meu pastor local da igreja, que é o pastor Marcial, que me liberou de estar aqui essa noite, né? Nós estamos tendo culto apenas no domingo, então às vezes fica difícil liberar, porque só temos um culto semanal. Mas ele me abençoou e eu agradeço, né, por estar aqui. E como a Maria falou, é mais bênção para mim do que para a igreja, eu tenho certeza disso, porque Deus, Ele falou mais comigo do que talvez com vocês aqui essa noite. E eu agradeço muito a Deus por isso. Eu não sei qual é o costume da igreja, de ler a palavra de pé ou sentado, os irmãos fiquem à vontade, mas nós vamos ler Mateus 4, versículo 18 a 20. Glória a Deus. Mateus 4, o versículo 18 ao 20. A Bíblia que eu estou aqui, eu não sei se é a mesma tradução, mas aí os irmãos acompanham no telão, né? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Amém? Quando eu li essa palavra, Deus falou muito, muito mesmo no meu coração. Queridos, eu quero dizer para você esta noite que a palavra, ela é a semente. E não tem problema nenhum com a semente. O problema sempre foi com o terreno. Certo? Então que você prepare o seu terreno. Você prepare o seu coração para você receber a palavra dessa noite. Muitas vezes nós vamos ao culto e saímos dizendo que Deus não falou comigo, que a palavra não foi aquela palavra que eu esperava. Mas irmãos, o problema, eu volto a falar, não é a semente, não é a palavra, o problema é o terreno. Então que essa noite você possa abrir o seu coração para que Deus fale com você. Talvez Deus não vai falar com você durante toda a pregação, não vai falar do início ao final, mas em algum momento a palavra de Deus, Ele vai falar com você, vai falar o seu coração, e você precisa estar atento, porque é neste momento que Deus derrama a bênção sobre a sua vida, que você recebe a palavra, que você sente que Deus falou com você. Então não fique desatento, Deus vai falar. Amém? Deus vai falar. Eu costumo falar, eu não sou pregadora, né? Até a Maria me mandou o poderzinho, eu até me assustei, para eleitora, né? Eu até falei, Maria, eu não me considero, mas eu sou serva. E se Deus fala, vai e prega, eu tenho que ir pregar. Então essa noite eu estou aqui para lançar semente, e que o seu terreno esteja pronto para receber. Amém? Quando eu li essa palavra, normalmente Deus, Ele revela a palavra dele ao meu coração durante os meus devocionais. Nunca eu preparo uma palavra porque eu vou pregar. Não, a palavra já é me dada quando eu estou lendo ali. Então Deus fala comigo primeiro. E esse foi um dos meus devocionais. Eu lendo, Deus falou fortemente quando eu li esse versículo, especificamente o versículo que fala, o finalzinho, né? O versículo que fala, siga-me e eu os farei pescadores de homens. Então quando Deus falou, Deus vai revelando e Deus vai me puxando um versículo e puxa outro. Então é assim que Deus fala comigo na palavra. E quando eu sou convidada a trazer a palavra, eu já estou com ela pronta. Aí eu só falo, Deus, é essa? E normalmente, naquela semana que eu estou estudando, eu já sei que alguém vai me chamar a pregar. Porque quando Deus me revela uma palavra assim, é porque é para a igreja também. Amém? E aqui nós vemos um chamado dos discípulos, né? Especificamente
Eles estavam lançando a sua rede ao mar, quando Jesus aparece para eles e fala: olha, larga tudo aí, né? Siga-me e eu os farei pescadores de homem. O impacto do chamado de Jesus foi tão forte que aqueles homens deixaram as redes, deixaram a profissão deles e o seguiu. Vocês têm que entender que eles tinham aquela profissão, uma renda, ou a renda da sua família, a renda para o seu sustento. E quando o mestre os chama e fala: larga a rede, segue-me, porque agora eu os farei pescadores de homens. Naquele momento eles estão recebendo o chamado deles. E a palavra dessa noite é sobre o chamado. E eu quero dizer para você que não interessa se você está entrando nessa igreja a primeira vez, ou se você está aqui há 20 anos, há 30 anos de evangelho, eu não sei quantos anos a igreja tem, se você está aqui desde que abriu as portas. Mas a palavra é para você, porque o chamado nós temos que estar praticando todos os dias. Deus nos chama todos os dias, todos os dias. Nós temos que estar com isso na nossa mente, que Deus nos chamou para a água. E esse impacto que eles recebem, esse chamado foi tão forte, que eles deixam a profissão, eles deixam uma vida, uma renda segura, o sustento das suas famílias para seguir o mestre. É maravilhoso quando isso acontece, quando nós recebemos esse chamado e quando a gente aceita o chamado. Há uma diferença muito grande entre apenas ouvir, identificar e aceitar o chamado. E é difícil, né? Quantos que têm ouvido, mas poucos têm aceitado. E aí o que me chama a atenção nessa palavra é justamente o finalzinho que fala: no mesmo instante, deixaram as suas redes e o serviram. Queridos, lá em Lucas 5, essa passagem, o chamado daqueles homens acontece logo depois. O chamado desses homens acontece logo depois da pesca milagrosa, né? A pesca maravilhosa. E aí muitos vão falar assim: Viviane, mas eles aceitaram o chamado, porque eles presenciaram um milagre muito grande. Vocês concordam comigo que aqueles homens tinham pescado ali a noite toda e não conseguiram nada? E aí chega um homem que eles até então não conheciam, talvez alguém já tinha falado a respeito de Jesus, mas aqueles homens ainda não tinham tido um contato com Jesus. E aí Jesus aparece e fala: olha, lança a rede, vamos para o alto mar e vocês vão lançar a rede. E aí começa: mas mestre, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos. E aí logo em seguida acontece esse chamado. Jesus vai até Pedro e fala: olha, larga essa rede aí. Eu estou colocando hoje um outro tipo de rede nas tuas mãos. Você vai se tornar pescador de homem. E aí muitos estão falando assim: Viviane, mas depois de um milagre desse, qualquer um largava tudo e seguia o mestre. Queridos, eu falo que não. Porque nos dias de hoje, muitos estão vendo muita coisa acontecer, muito milagre acontecer. Sabe, você vê coisas extraordinárias e ainda assim não aceita o chamado de Deus. Esses homens, eles não precisaram que Jesus lhes desse alguma explicação. Que Jesus falasse assim: olha, me siga, que vai ser assim, assim, dessa forma, vocês vão passar por isso, vai ser assim a vida de vocês daqui para frente. Não. Jesus não explicou nada, apenas falou: siga-me. Eles largaram tudo e o seguiram. E a partir daquele momento, eles vão por um rumo que eles não sabiam o que ia acontecer na vida deles. Eles foram meio que no incerto. Não, nós vamos seguir, Jesus nos chamou e vamos ver o que vai acontecer. Eles não sabiam como que ia desenrolar esse chamado. A única coisa que eles sabiam é que eles deviam seguir aquele homem que acabou de fazer um milagre extraordinário na vida deles. Se esse homem fez esse milagre, então vamos segui-lo, porque com certeza nós vamos ver muito mais acompanhando esse homem. E acho que nem sequer entenderam o que era ser pescador de homens. Eles simplesmente foram, porque nós entendemos isso hoje, porque temos a palavra, porque estudamos, porque a palavra já nos foi revelada, mas naquele tempo eles não tinham esse conhecimento. Eu acredito que eles nem sequer entenderam o que se tratava de ser pescadores de homens, mas eles foram. Para eles,
a palavra que Jesus lançou sobre as suas vidas foi suficiente? Aleluia. É suficiente a palavra que Jesus lança sobre a sua vida? Quando Deus te chama, quando Deus fala ao seu coração, é suficiente o sim dele? É suficiente para você Deus te dar autorização, Deus te falar, vai porque eu estou contigo? Será que tem sido suficiente para as nossas vidas? E aí eu vim pregar essa noite para 3 tipos de pessoas. Talvez você seja uma delas e talvez não seja. Mas Deus precisa falar com alguém que seja. Amém? O primeiro tipo de pessoas é aquelas que ainda não sabem qual é o seu chamado, que ainda não identificaram, que ainda não sabem por que Deus tem, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E aí vem a igreja e essa pergunta fica o tempo todo: Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? De que forma que o Senhor quer me usar? Aonde que o Senhor quer me usar? E essa pergunta muitas vezes incomoda, essa pergunta às vezes angustia, porque a gente fica meio que perdido. Queridos, uma coisa eu vou te falar: não fique parado. Não fique parado. E isso é para a sua vida espiritual e para a sua vida secular. Aproveite todas as oportunidades que vierem até você. Ajude o seu pastor, de que forma que seja. Seja um servo, seja um cristão que está sempre pronto para ajudar. Que chega para o seu pastor e fala: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Seja na obra espiritual, ou seja na obra física, né? Porque eu sei que tiver aqui uma construção. Mas seja aquele membro, aquele cristão que esteja sempre pronto. Não é, você não sabe qual é o seu chamado, mas não fique parado, vai trabalhando. Vai fazendo. Em Eclesiastes 9:11 fala: tudo quanto vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças. Queridos, eu já passei por todos os departamentos da igreja, todos. Você pode falar aí que eu vou enumerar. Já fui líder da Maria de Jovens, já fui líder de crianças do Mateus, depois eu fui líder de adolescente do Mateus. Tá vendo? Depois eu fui líder de mulheres da Maria. Dou escola bíblica hoje, eu dou escola bíblica para os jovens. Já dei escola bíblica para crianças. Hoje as crianças que eu dei escola bíblica já estão casadas e com filhos. Eu olho assim, eu falei: nossa, Deus é bom, né? Alguns até entristecem, mas eu olho assim, são frutos. Eu vejo Mateus, eu vejo um fruto. E eu agradeço a Deus por isso. E agora, atualmente, eu sou líder. Lá nós juntamos os 2 departamentos de homens e de mulheres. E somos unidos em Cristo. E aí nós somos eu e meu marido líderes de homens e mulheres, que é um grupo só. Enquanto meu marido não pode estar presente, eu sou líder dos homens. Eu ajudo, né? Então eu já passei por todos os departamentos. E tudo que vinha, eu falei: vamos tentar, vamos fazer. Não sei se é isso que Deus quer, mas Deus vai capacitando. E nunca fiquei parado na igreja, eu estava sempre fazendo alguma coisa. Então, queridos, se você ainda não se encontrou, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, se ainda você não sabe aonde se encaixar, não fique parado. Vai fazendo. Vai, ajuda o seu líder. Como jovem, ajuda o seu líder de jovem. Como mulher, ajuda a sua liderança feminina. Como servo de Deus, ajude os seus pastores. No momento certo, você vai identificar o seu chamado. E eu falo isso também para a sua vida secular. Jovens, não fique parado. Eu nunca vi tanto jovem perdido sem saber o que vai fazer, que faculdade prestar. A gente que trabalha com jovens, e eu sou mãe de jovens, muitos deles ficam perdidos, eu não sei o que fazer da vida. Não fique parado. Vai fazendo. As oportunidades que vier à tua mão, não perca nenhuma. No momento certo, Deus vai te abençoar. O meu marido, quando nós estávamos perto de casar, ele ainda se encontrava desempregado. E aí o meu tio tinha uma empresa. E minha mãe falou assim: olha, dá para arrumar um emprego para ele? Está querendo casar com a minha filha, né? Desempregado não dá. E ele chegou lá, meu tio, dono da empresa, ofereceu para ele o carro de office boy. E ele poderia ter falado assim: ah não, eu achei que eu ia, né, o sobrinho, casando com a sobrinha, e ele dá um... Mas ele falou assim: olha, eu aceito, mas na primeira oportunidade
oportunidade, eu gostaria que o senhor me desse para ser vendedor, porque vendedor tem a comissão, ganha mais. E aí ele foi aprendendo. Ele entrou como office boy, depois ele foi para a área de transporte, depois ele aprendeu a emitir nota e depois ele foi ser vendedor. Ele achou que nunca ia ser vendedor na vida porque ele não achava que era para ele. Ele falava assim, eu não sei vender. E aí ele falou assim, nunca que eu imaginei que eu ia ser um vendedor. Mas ele agarrou a oportunidade e não gostava. E aí ele fez a seguinte oração, Senhor, me ensina a gostar daquilo que o Senhor me entregou para fazer. Porque é o seguinte, ou eu aprendo a gostar, ou então eu vou passar minha vida murmurando e amaldiçoando. Eu não queria isso, eu não queria isso. Não, Senhor, me ensina a gostar daquilo que eu faço. E ele se apaixonou por aquilo que ele faz. Ele está, acredito que 24 anos nessa profissão. E você pode procurar em qualquer, ele é vendedor de mármore e granito, ele conhece pedra como ninguém. Em qualquer loja que ele chegar, se ele sair hoje da onde ele está, se ele chegar em outra loja, emprega ele. Porque não é meu marido, mas é um dos melhores do ramo. Mas ele não, dificilmente ele perde uma venda. Ele só perde se o preço ficar muito ruim mesmo. Mas tem cliente que fala, olha, eu não vim aqui por causa do preço, eu vim aqui por causa do seu atendimento. Então, irmãos, tudo que vier à sua mão, faça conforme as tuas forças. Seja na sua vida secular, seja na sua vida espiritual, no seu chamado, o que for surgindo, vai fazendo no momento certo. Deus vai te abençoar e você vai ter certeza que aquele é o seu chamado. Mas não fique parado. Nessa pandemia nós tivemos aí momentos de ficar totalmente em casa, de não sair para nada. E aí, quantos cursos fizemos? Quantas línguas aprendemos? O que nós aproveitamos nesse momento que estávamos em casa? Porque teve vários cursos de graça na internet. Quantos livros lemos? Quantas vezes lemos a Bíblia? Muitas vezes não é por falta de oportunidade ou tempo, mas é por preguiça. Por preguiça. Então, se você quer ser abençoado, a primeira coisa que você tem que deixar é a preguiça de lado. Queridos, tudo leva esforço. Nada vem fácil para as nossas mãos. Tudo vai necessitar um esforço teu. Seja na tua profissão, seja na sua vida espiritual. Tudo vai requerer um esforço. Então, por isso, comece a se preparar. Não fique parado. Deus vai revelar o seu chamado. Amém? Segundo tipo de pessoa são aquelas que não acreditam que tem um chamado. Viviane, esse negócio de chamado, de igreja, de fazer alguma coisa, não é para mim. Muitas pessoas se detêm naquele rol, naquela lista que tem em Efésios 4:11, que alguns concedeu para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí se detém naquele versículo e fala, não, já que eu não sou chamado para ser apóstolo, não sou chamado para ser pastor, nem mestre, nem profeta, então eu não tenho chamado. Queridos, todos nós temos um chamado. Você veio a este mundo com o propósito de Deus. Então não acredite nessa mentira implantada na sua mente pelo diabo, dizendo que você não tem um propósito de vida, que você não tem que buscar um propósito de vida, que você não tem um chamado nenhum, porque isso é mentira. Todos nós temos um chamado. Jeremias 1, versículo 5, é aqui o chamado de Jeremias e fala o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta de nações. Foi antes de Jeremias nascer. Deus o designou e o chamou e o separou a profeta de nações. Você tem um chamado e foi desde lá da sua formação, no ventre da sua mãe, Deus já te designou para algo. Você tem um chamado. Então não acredite nisso não. Eu não tenho. Eu tenho alguns jovens, que eu já fui líder de jovens, que eu já chamado. Não, eu sou apoiador. Como assim? Não. O que o irmão fizer na frente, eu estou aqui no banco batendo palma e apoiando.
agradecemos, mas você tem algo mais. Você tem um chamado. Queridos, em Marcos 16:15, Jesus revela o chamado para a igreja. Ide e pregai o evangelho a todas as pessoas do mundo. Querido, este é o chamado para a igreja do Senhor. Agora, como que você vai desenvolver esse chamado é o seu propósito. Então não venha me dizer que você não tem. Tem. Você precisa descobrir como que você vai desenvolver o chamado, o seu propósito individual. Porque o chamado é para a igreja. Ide e pregai o evangelho. E todo o propósito da vida do cristão está relacionado a isso. Ide e pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Tudo na casa do Senhor, todo chamado, todo propósito, ele está direcionado ao ide e pregai o evangelho. Você tem que descobrir de que forma que o ide é direcionado para a sua vida. Meu menino, esse rapaz que está aqui me acompanhando, ele fala assim: mãe, agora ele entra menos em Uber, né? Porque agora já tem carteira de motorista, dirige, mas há um tempo atrás ele era sempre usuário de Uber. Ele falou: mãe, é incrível. Toda vez que eu entro no Uber, eu entro calado, mas o motorista já despeja a vida dele todinho para mim, todos os problemas dele, que brigou com a esposa, que aconteceu isso, que está no Uber porque perdeu o emprego, e vai falando, mãe, eu nem sei porquê, eu nem abro a minha boca. Eu falei: meu lindão, é o seguinte, não perca a oportunidade, pregue a palavra para essas pessoas. Querido, talvez você não quer pregar na igreja, tu é pregador de Uber. Deus quer te usar, então não se detenha. Fala, não é que eu falei isso para você? Não perca a oportunidade. Não perca. Toda vez que alguém vem falar contar um problema, uma dificuldade, fale do amor de Deus. Fale que, olha, Deus resolve. Olha, esse problema seu aí, Jesus resolve. Muitas vezes nós nos escondemos atrás das desculpas, porque achamos que não somos capazes, que não temos curso de teologia, que não sabemos pregar, que não temos capacidade de falar. Queridos, falar um Jesus te ama, e Jesus quer resolver esse problema. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa abrir o seu coração e falar para essa pessoa: Jesus te ama, e Ele vai te ajudar a resolver esse problema. Então, acredite, você tem um chamado. Busque um relacionamento íntimo e profundo com Deus, e Ele com certeza irá revelar a você o chamado, o propósito da sua vida. O meu outro filho tem 16 anos hoje, mas há uns 4 anos atrás, com 12 anos, lá na casa da minha sogra, a gente estava no domingo visitando ela, e estava uma irmã lá também, muito amiga da família, uma irmã muito usada por Deus, e a gente estava indo embora. Ela falou assim: olha, eu senti de orar pelos seus filhos, posso orar? Eu falei: claro, vai lá, recebe, né? E aí orou pelo mais velho, Deus falou fortemente com ele, e aí orou por esse mais novo. Na época ele tinha 12 anos, ele está com 16 hoje, e falou o seguinte: você, olha, vejo você falando vários idiomas. Querido, antes dele receber essa palavra, ele era um aluno que tirava 2, 3, 4, 5 em inglês. E aí Deus falou: olha, vejo você falando outros idiomas, vejo você viajando a outros países, vejo você fazendo intercâmbio. E aí ele recebeu, amém por isso. Queridos, memória da gente, né? A gente vai envelhecendo, eu não guardo nem muita coisa na minha mente, ainda mais que Deus entregou para ele. Eu não me lembrava mais disso. E aí ele começou: mãe, eu quero fazer inglês, eu quero fazer inglês, eu quero fazer inglês, eu quero fazer inglês. Eu falei: agora não dá. Não dá. Numa hora Deus vai dar oportunidade para você. Segura as pontas aí. Mãe, eu quero fazer inglês. Eu falei: meu filho, agora eu não tenho condição. O curso de inglês está saindo aí um pouquinho fora do nosso orçamento. Não vai dar. E aí até que nós conseguimos, ele conseguiu uma vaga no CIO aqui da Samambaia e começou a fazer o inglês. E aí foi fazendo e teve uma facilidade, de repente ele teve uma facilidade incrível de aprender. E aí surgiu a oportunidade para ele fazer um intercâmbio o ano passado. De uma hora para outra, veio assim uma oportunidade, eu comecei eu não sei como que chegou, mas chegou a oportunidade para ele fazer o intercâmbio. E aí fomos lá, e fomos orando, e
mas se for de Deus, e eu comecei a orar, falei, Deus, se for de ti mesmo, que aconteça de tal forma, e Deus ia lá e fazia. Eu falei, Senhor, se for de ti mesmo, que aconteça dele conseguir o visto. E aí quando nós fomos tirar o visto, o rapaz falou assim, olha, o visto agora está mais complicado, tem que tirar da família toda. Eu falei, querido, ou ele viaja, ou a gente tira o visto para a família toda. Porque se eu somar para 4, visto americano, mais passaporte, mais, eu falei, vai dar uns 4 mil reais. Então, ou ele viaja, ou a gente tira o visto para a família toda. Ele falou, olha, para ele sozinho está arriscado de não sair. Eu falei, se for de Deus, se for para ele ir, vai. E tirou o visto. E aí eu comecei a fazer um monte de prova com Deus. Mas se for, até que meu filho mais velho se irritou. Mãe, pelo amor de Deus, o que Jesus precisa fazer mais para a senhora ter certeza que é de Deus? Eu falei, porque na verdade o coração da mãe não queria que ele fosse. Era a primeira vez que ele ia sair da barra da minha saia. Nunca tinha viajado sozinho para canto nenhum. Tímido, nem sabia fazer amizade com ninguém. Não sabia nem falar direito. Eu falei, como que esse menino vai para outro país? E aí, foi. E antes de ir, eu chamei ele. E falei assim, querido, tu sabe que Deus te prometeu. E tu sabe que Deus está cumprindo a promessa. Mas você tem que ter visão de reino. Tudo que Deus nos dá nunca é para abençoar somente a gente. Tudo que vem às nossas mãos é para abençoarmos outras pessoas. Queridos, tenha consciência disso. Tudo que Deus entrega na sua mão não é para parar em você. Tudo que Deus entrega para você é para você abençoar outra pessoa. Porque quando você faz isso, você recebe mais bênção do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, é melhor dar do que receber. Então guarde isso no seu coração. Eu falei, olha, tenha visão de reino. Deus está te proporcionando essa oportunidade. Poucos tiveram, nem o seu irmão, talvez não sei se vai ter. Mas tenha consciência de que isso é um preparo para o seu chamado. Com certeza o seu chamado está relacionado a saber falar outros idiomas. E você está indo para um outro país para Deus te capacitar. Agora eu faço uma pergunta. Quando chegar a hora, qual vai ser a sua resposta para Deus? Porque eu dependo disso para mandar você. Você está pronto? Ele estava com 15 anos, né? Isso foi o ano passado. Eu falei, você está pronto? Quando Deus te chamar e apresentar o seu chamado, porque isso é só um preparo, qual vai ser a sua resposta? Você tem consciência disso? Ele, meio que assustado comigo, porque eu pensei ele. Eu falei, você tem consciência disso? Que o que Deus está proporcionando hoje, não é porque você é o mais bonito aqui da casa, que você vai para outro país. Não, Deus te prometeu, Deus está cumprindo, Deus vai te capacitar, porque Ele tem algo maior para você lá na frente. E aí eu te pergunto, quando essa hora chegar, você está pronto? Ele falou, tô, né? Então grava aí. Vamos salvar aqui em algum lugar, porque quando Deus te chamar, você vai poder voltar para trás. Então, queridos, você tem um propósito. Eu tenho um propósito e nós temos que ter consciência disso. Você tem que ir atrás do seu. Você entrou aqui essa noite talvez sem saber. Talvez você queria uma outra pregação. Talvez você queria uma pregação aí, não sei. Mas essa noite Deus quer que você tenha consciência de que você tem um propósito na sua vida. E que talvez esteja emperrado aí porque você não quer ou porque você não acredita. Mas o propósito é para toda a igreja do Senhor. O terceiro tipo de pessoa é o mais complicado. São as pessoas que desistiram do chamado. São pessoas que têm consciência do chamado. São pessoas que entendem que tem um propósito, mas que abandonaram o chamado. Desistiram de fazer a obra do Senhor. Desistiram de continuar a caminhada. Gente, eu não vou enganar ninguém. Cumprir o chamado não é fácil. Se alguém disser para mim, se alguém disser para você que é fácil, não está fazendo a coisa direito. Porque não é. E eu estou falando isso não é para te fazer
nem desistir ainda mais. Falei assim, poxa, a irmã está falando que eu tenho um chamado, mas fala que não é fácil, eu não vou querer. Não estou falando para isso. Porque você vai entender, mais para frente um pouquinho você vai entender a importância do chamado. Mas eu quero dizer que não é fácil. E muitas vezes na caminhada a gente desiste. Muitas vezes na caminhada acontece algo na nossa vida que nos leva a crer que não é para nós. Nos leva a acreditar que devemos desistir. Nos leva a acreditar que esse negócio de chamado é para o pastor. Coitado do pastor, né? O pastor não tem chamado. E aí nós vamos desistindo. Vamos deixando, vamos largando. Querido, cumprir o chamado, uma palavra que explica bem mesmo, é renúncia. Renúncia. Cumprir o chamado na obra do Senhor é renúncia. E muitas vezes nós não estamos aptos a renunciar a muita coisa na nossa vida. Muitas vezes não queremos renunciar a muita coisa nas nossas vidas. Muitas vezes preferimos continuar ou voltar à vida que levávamos antes, porque renunciar é difícil. Tem uma passagem em Marcos 6, versículo 30, que é a passagem da multiplicação dos pães. Querido, se você ler logo o versículo 30, você vai ver que Jesus ele se reúne com os discípulos. Eles estavam vindo ali de outros lugares, estavam empolgados e queriam contar para Jesus o que tinha acontecido. Olha, Jesus, isso aconteceu isso outro. E Jesus, lá no versículo, se não me engano, 31, mais abaixo um pouquinho, fala: olha, vamos nos retirar para um lugar mais distante, vamos para um lugar mais para o deserto, vamos para um lugar mais deserto, vamos tirar um momento para conversarmos, nos alimentarmos e descansarmos. Essa é a palavra que Jesus lança para os discípulos. Vamos para um lugar mais calmo, para que possamos descansar, conversar, nos alimentarmos. Só que a multidão, vendo por onde Jesus estava indo, ela se a princípio, né? Vão na frente. E quando Jesus chega no lugar, a multidão já estava lá. E a multidão pega Jesus de surpresa. Só que o versículo, se eu não me engano, 32, fala que Jesus teve o quê? Compaixão daquela multidão. E resolve, senta aí, então vamos pregar, vamos ver o que a multidão aqui está precisando. E o versículo fala que aquela multidão era como ovelhas sem pastor. E aí Jesus ele tem uma compaixão daquela multidão e começa a pregar para elas. Queridos, a necessidade de Jesus ir para um lugar, descansar, se alimentar, conversar, ela foi menor do que a necessidade de cumprir o propósito dele. A compaixão pelas almas, a compaixão por aquela multidão que precisava ouvir a palavra dele, foi maior do que a necessidade dele de ir para um lugar, descansar e se alimentar. Queridos, o chamado é isso, é muitas vezes nós renunciarmos o nosso descanso, renunciarmos nosso tempo, às vezes, ali que nós temos um pouco com a família. Eu não estou dizendo que nós devemos abdicar disso, nem muito menos deixar a família, muito pelo contrário, a nossa família tem que vir em primeiro lugar. Mas muitas vezes o chamado vai requerer um momento de que você vai ter que abrir mão um pouquinho, porque o chamado é necessário ali naquele momento para se cumprir. É renúncia. E bate o medo, bate a insegurança, o pensamento é de que nós não somos capazes, bate um momento de dúvida, de incerteza, e o nosso desejo é desistir. Isso aí é muito difícil e não serve para mim não. Quando a Maria falou que o fato de eu estar pregando aqui é mais para mim mesmo do que para a igreja, é porque a gente muitas vezes não é desanima, mas vem situações das nossas vidas que nos faz parar, que nos faz pensar
em parar. Ao aceitar o chamado, querido, tantos esses homens como nós passamos por momentos difíceis. Os discípulos foram perseguidos, muitos tiveram mortes terríveis. A vida deles não foi fácil. Se você ler ali o relato de Paulo, né, muitas vezes perseguido, açoitado, preso, sofrendo perseguições, e mesmo assim ele estava ali fazendo a obra. Sabe por que esses homens não largavam? E por que nós não devemos largar? E por que nós não devemos desanimar? E por que nós não devemos desistir do chamado? É porque quando nós nos entregamos, nós presenciamos coisas extraordinárias. E o extraordinário é muito maior do que as dificuldades. Querido, vocês vão concordar comigo que esses homens tiveram vidas difíceis, mas também viveram momentos extraordinários ao lado do Mestre Jesus. Esses homens foram perseguidos, mas viveram momentos extraordinários na vida deles. E eu quero dizer para você que servir muitas vezes não é fácil, que o chamado não é fácil, que é renúncia, mas o extraordinário compensa tudo isso. E o que é o extraordinário é você viver um milagre de Deus na sua vida dia após dia. É você poder falar que você não falta um pão na sua mesa, porque Deus, Ele está cuidando de você. E Deus cuida, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus, Ele está sempre cuidando dos seus. Ele está sempre cuidando daqueles que estão na obra. Ele está sempre com aqueles que estão fazendo e cumprindo o chamado. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é de quando os discípulos estão no barco, está escuro, e aí Jesus vem andando sobre as águas. E aí eles ficam com medo, achando que é um fantasma. E aí Pedro fala: não, é o mestre, eu não sei, é um fantasma, é o mestre, fica naquela dúvida. E aí Pedro fala: se tu és o mestre, então fala que eu vou andar, eu vou até aí. Aí Jesus vem, né? E Pedro anda sobre as águas. Gente, eu acho isso fantástico. Porque se ele não tivesse com Jesus, e se não tivesse aceitado o chamado, ele jamais iria experimentar algo extraordinário desse. E aí as pessoas ficam, às vezes, contendendo ali comigo, né? Mas ele duvidou e caiu. Querido, mas ele andou. Glória. Ah, mas ele duvidou e caiu. Mas ele andou. Eu nunca dei. Ele andou sobre as águas. A Bíblia não fala se foi 1 metro, 1 quilômetro, alguns minutos. A Bíblia fala que logo em seguida ele caiu. Mas ele andou sobre as águas. E levante a mão aqui se alguém já andou sobre as águas. Querido, assim, tirando aí todas essas tecnologias, né? Eu falo andar literalmente. Ninguém. Só quem está executando o chamado, só quem está do lado do mestre, só quem está ali servindo a Jesus Cristo é que tem a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Se eu for chamar aqui e pedir para cada um dar um testemunho daqueles que estão ali servindo a obra, todos vão olhar, porque realmente servir, fazer o chamado não é fácil, mas já aconteceu isso comigo, aquilo. Deus já proveu isso, Deus já abriu porta, Deus já os testemunhos são maiores do que as dificuldades. Disso eu tenho certeza, porque o extraordinário acompanha quem está servindo e cumprindo o chamado. Querido, não tenha medo. A dúvida e a insegurança, ela pode estar te impedindo de viver uma vida de propósito, de viver o sobrenatural de Deus. Talvez você entrou aqui com medo de fazer algo na igreja, com medo de pegar algum departamento, com medo de ser líder, com medo de estar à frente, com medo de abrir a boca e falar de Jesus ali na sua rua, no seu trabalho, na sua escola. Queridos, tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou lembrar agora do livro, mas fala assim, que Jesus entrega a missão e concede os meios. Jesus, Ele entrega a missão, mas Ele concede os meios. Então não se preocupe
chamou para o seu chamado, para o seu propósito, Ele também vai te conceder os meios para poder executá-lo. Momentos difíceis não nos devem fazer parar, mas nos capacitar. Tem uma frase do escritor Lewis, né, que é aquele que escreveu Crônicas de Nárnia, que eu gosto muito, que fala assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Você quer destino extraordinário? Aceita o seu chamado. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades. Mas você vai ter destino, uma vida extraordinária. Tudo que vem na nossa vida é nos capacitando para algo. Querido, já passei por alguns momentos assim que eu quase pensei, agora é o momento final. Já passei por laços de morte assim umas 2 ou 3 vezes. Mas eu vejo que tudo isso é para eu viver o extraordinário. Quantos livramentos. Depois eu posso até vir com meu marido e a gente contar o testemunho de que fomos sequestrados, mas como Deus agiu. Como Deus agiu e nos livrou e entendemos o porquê deles. E aí na nossa, talvez imaturidade, porque foi um pregador na nossa igreja e revelou algo, que tinha um casal ali que ia passar por um momento muito difícil, que via muito sangue e morte. E se o casal estivesse presente, fosse até a frente, porque Deus estava cortando o laço, né? E eu e ele na época éramos namorados, a gente bem tranquilo. Eu pra trás, né? Ixi, ninguém. E nada, de ninguém levantar. E aí um pregador de novo falou assim: olha, Deus está revelando, esse casal tem que vir aqui. E aí nós dois, não. Sabe quando Deus está revelando, a gente fica querendo saber quem é? Nada. E aí, pela misericórdia de Deus, você olha, o pregador com Deus me revelou, vem vocês dois pra cá. Aí quando ele fez assim, a gente não. Aí nós fomos meio assim, né? Morte, laço, sangue, misericórdia, vamos logo lá receber isso aí. E você olha, Deus está livrando vocês da cova, mas não, na cova, mas não da cova. Só falou isso. E orou por nós. Uma semana depois nós somos sequestrados. E é um testemunho longo. Eles até oraram pelos sequestradores, a gente orou. Meu marido, vamos orar. Tinha um lá que era um filisteu, que queria matar. Vamos matar esses dois e levar a gente lá para depois de Lusianes, Parque Estrela d'Alva. Muito escuro. Gente, isso é perigoso falar? Mas isso, irmão, eu estou dizendo isso há 24 anos atrás. Foi antes de nós casarmos. Não tinha muita coisa lá, não. Era muito escuro, só tinha. Não, hoje é bem. Mas, e aí fomos pra lá e ele, eram 3 drogados, fumando maconha e queriam fugir, pegou a gente porque a gente estava de carro e vamos fugir do carro e colocaram a gente, meu Deus, leva o carro. Meu marido não queria entregar o carro, porque era do cunhado, não tinha seguro. Eu falei, criatura, entrega o carro. Não, eu não vou entregar o carro, eu vou. Vocês querem fugir para onde? Aí, nós queremos fugir, meu marido, eu levo vocês, mas eu preciso voltar pro carro. Eu falei, eu virei para ele, eu falei, você não está entendendo o perigo da situação. E aí eles foram para fora do carro, era uma Kombi, e começaram a discutir, vamos matar, vamos deixar o corpo aqui nesse riacho, ninguém vai nem descobrir eles. E a gente escutando. Eu falei, tu tá surdo, tu não tá escutando o que esses homens estão falando. Vão matar a gente. E aí me pegaram, me levaram sozinha para fora da Kombi. E aí, porque meu marido hoje, mas na época ele estava me deixando em casa, nós tínhamos acabado de sair de um culto. Querida, eu não ia contar um testemunho, era para uma próxima pregação, né? Mas Deus estava mandando, então a gente conta.
deixar em casa. Só que o carro parou um pouquinho mais embaixo, que era uma casa enorme, sobrado lindo. E os caras acharam que eu morava lá, não, eu morava na casinha do lado. E aí você, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu falei, moça, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas você é dona daquela casa. Eu falei, não, você não está entendendo, eu não morava, eu moro na casa do lado. E aí, me passa o dinheiro. Eu falei, a única coisa que eu tenho é cheque. Queridos, eu tinha 19 anos, além de vocês. Faz um cheque. Eu falei, faço. Assina em branco, assino. O nervosismo, eu assinei errado. Peraí, que eu assinei errado, deixa eu assinar certo. O desespero. E aí ele pegou o relógio do meu marido, entrega o relógio, eu levo o meu também, nem tinha pedido o meu. Mas o desespero é, eu quero sair dessa situação. E aí naquele mata, não mata, 2 eram desviados. E o outro é que queria matar. E aí meu marido falou assim, olha, Deus tem um propósito. Eu falei, como que Deus tem um propósito? E começou a pregar para eles. É o chamado, irmão. A gente deve perder a oportunidade nem nessas horas. Eu sei que é difícil, mas é o chamado. E aí meu marido falou assim, olha, liberta a gente. Aí eles resolveram libertar. E meu marido, não, eu vou com vocês. Ele falou, não, nós não vamos. Deixa eles irem, depois a gente resolve o problema do carro. E aí meu marido falou assim, eu posso orar por vocês? Aí eu, como é que é? Não, eu preciso orar por eles. E o que estava mais fora de si, ele saiu, não aceitou nem a oração. Era o que queria realmente matar a gente. E os dois aceitaram. E falou assim, meu marido orou por eles. Eu creio que um dia eu ainda vou encontrá-los. E eu vou ter a satisfação de saber que vocês saíram dessa vida e voltaram para os pés do Senhor. E nos largaram lá. E nós fomos andando. E eles deram a meia volta com o carro. E vieram com o carro bem devagarzinho atrás da gente. Eu falei, meu Deus, o que esses homens aí querem? E na hora eu pensei, vamos matar pelas costas. Né? Às vezes não tinha coragem de voltar, porque o caminho era para ir para lá. E a gente fez o caminho contrário. A gente, com a Kombi tá grande, nós vamos para cá. Eles voltaram. E aí quando passaram por nós, o meu marido me colocou na frente dele. Porque nós não falamos, mas tanto eu como ele pensamos a mesma coisa. Eles vão atirar pelas costas. E o meu marido me pegou e me colocou na frente dele. Vamos andando. Quando eles passaram, eles buzinaram. Meu marido fez assim, porque a gente achou que era um tiro. Tão apreensivo que nós estávamos. Queridos, era janeiro, estava chovendo muito. E na mesma hora, eu disse, Senhor, nós precisamos enxergar o caminho. Parou a chuva, o céu se abriu. Era a lua cheia. Estava tão claro que a gente sabia por onde nós estávamos andando. Nós andamos cerca de mais ou menos 6 horas, que era mais ou menos meia-noite, até 6 horas da manhã, até encontrar o asfalto. Quando nós encontramos o asfalto, era uma parada de ônibus, nós parávamos porque nós estávamos exaustos, andando mais ou menos 6 horas na lama, sem saber aonde estávamos. E nós paramos na parada e deitamos, quando passou um menino de bicicleta. E a gente falou, para o menino parou. E ele falou assim, o que aconteceu? Não, nós fomos assaltados, fomos largados aqui. E ele, não aconteceu nada com vocês? Não. Ele não tocou em você? Eu, não. Você tem certeza que não fizer nada com vocês? Está tudo bem com vocês? Eu, tudo bem. Olha, vocês deram sorte. Porque quando larga com uma pessoa assim, o dia que vocês estão bem, vem o próximo e assalta de novo. Leva tudo. Leva tudo, leva roupa, leva tudo. Vocês estão, olha. E aí esse rapazinho nos ajudou, nos colocou. Passou o ônibus, nos colocou dentro do ônibus, explicou para o motorista. Nós estávamos com lama até assim em cima, porque a gente andava e caímos na lama. E o rapaz falou, olha, ajuda esse casal, leva eles até a próxima cidade, acho que era Luciânia. Chegou lá, a gente entrou em contato com a família. E a gente desesperado, nossa, a família deve estar desesperada. Porque não era costume nosso, a gente não tinha esse costume de sair, passar muito tempo fora, dormir fora de casa. E aí quando nós ligamos, eles tinham acabado de descobrir que a gente não tinha dormido em casa. A minha mãe tem um sono muito leve, a mãe dele, ninguém viu que a gente não tinha
dormido em casa. Porque imagine a preocupação da família, a madrugada todinha, sem saber aonde que dois jovens, né, praticamente adolescentes, 19 anos, estavam. Quero dizer que tudo isso, assim, poxa, Viviane, história difícil, momento difícil. E aí logo em seguida nós encontramos um pregador e contamos o testemunho. E aí ele falou assim, aí eu falei, a gente não entendia por que tínhamos que passar por aquilo. Ele falou, todo grande pregador tem um grande testemunho. Glória. Então assim, muitas vezes a gente não sabe por que nós estamos passando por certas situações. Mas é necessário passarmos para que possamos falar do amor de Jesus. E eu tenho certeza que Deus nos ama, porque nós saímos daquela situação ilesos. Glória a Deus. E nós vivemos o extraordinário de Deus naquele momento. E quantas vezes passamos por situações difíceis e somos salvos, somos libertos daquela situação e Deus nos dá a vitória. Aleluia. Não desista. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, não pare, continue buscando a Deus. Tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus, você vai. Muitas vezes, querido, o seu chamado é esse desejo que arde no seu coração. Já está aí no seu coração. Você fica lutando contra ele. Muitas vezes nós queremos que Deus envie o anjo Miguel. Não pode ser nem outro, tem que ser o Miguel, com uma placa de neon escrito, seu chamado é esse. E a gente fica procurando a placa de neon em tudo quanto é lugar. Meu Deus, qual é o meu chamado? Não, muitas vezes é apenas esse desejo que arde no seu coração. Deus já colocou no seu coração o seu chamado e você fica lutando contra ele. Não lute. Deus quer te abençoar. E não desista. Porque é difícil, mas você vai viver coisas extraordinárias. Queridos, a Bíblia vai nos relatar homens e mulheres que passaram por isso. Quando Deus os chamou. E nem por isso eles desistiram. Josué 1:9 fala, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você. Amém. Quando ele foi chamar Jeremias, não diga que é muito jovem. Olha aí, jovem. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo. Vocês vão viver coisas extraordinárias. Querido, ninguém que já viveu o extraordinário consegue voltar para o ordinário. O ordinário é coisa comum. O extraordinário é fora do comum. Você até tenta, você até pensa em desistir, mas você não se encaixa mais. Cada etapa da sua vida vai requerer de você uma nova versão de você. Então não dá para voltar mais ao que era antes. Querida, a Viviane de 5 anos atrás não é mais a Viviane de hoje. Não dá para voltar mais. Porque nós vamos, é uma nova versão. Ah, quer dizer que a gente vai mudando, vai 2, 3 caras, não. O nome disso é amadurecimento. Você vai praticando o chamado, você vai caminhando, você vai amadurecendo. Talvez você entrou aqui hoje sem saber, mas eu não entendo nada desse negócio de chamado, é a primeira vez que eu estou vindo numa igreja. Então fique sabendo, Deus tem um chamado. Você está entrando aqui a primeira vez, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer que você pregue o amor dele. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Muitas vezes a gente fica com medo porque não queremos pegar uma liderança dentro da igreja. Mas eu quero te dizer, comece liderando a sua casa. Comece pregando para os seus. Muitas vezes queremos ganhar o mundo, mas está a nossa casa ali ainda precisando ouvir. Viviane, eu já fiz de tudo. Continue. Pode ser o seu chamado. Apenas pregar para a sua família. Eu já estou encerrando, irmãos. Quando Jesus morreu, lá em João, essa passagem está em João 21. Quando Jesus morreu, os discípulos mesmo que ficaram órfãos. O mestre se foi. E aí Jesus morre, Jesus não tinha ressuscitado, ainda não tinha aparecido para os discípulos.
E aí Pedro vai ali pro rio, pro mar, eu não sei, agora eu me perdi. Mas ele vira para os discípulos e fala: vou pescar. E aí os discípulos: vamos junto. Está lá em João 21, versículo 3. Vamos junto. E aí eles vão para o alto mar, não pescam nada. Jesus aparece na praia. E lá da praia fala: ô, lança lá para o outro lado. Querido, se você voltar lá para o chamado dos discípulos, é o mesmo cenário. É mesmos personagens. É a mesma situação. Jesus opera o mesmo milagre. Eles vão, lançam a rede e puxam e vêm centenas de peixes. Eles vão até a praia. Pedro não se contém e lança no mar e vai a nado. E chega primeiro que todos, porque Pedro ansiava ver o mestre novamente. E aí nós vamos ver um dos diáconos, né, que todos nós conhecemos. Jesus fala: Pedro, tu me amas, mas eu quero ir mais à frente. E Jesus fala: olha, apacenta as minhas ovelhas. E lá no versículo 19, ele vai falar a mesma coisa que falou lá no início, quando eu li a palavra: siga-me. Pedro, tu não é mais pescador de peixe. Siga-me. Te chamei há um tempo atrás para ser pescador de homens. Bora. Apacenta as minhas ovelhas. Você pode até tentar voltar para a vida antiga, mas você vai se sentir um peixe fora d'água. Você vai ficar meio perdido. Então, olha, a gente caminha para frente. O nosso alvo é seguir em frente. O nosso alvo é caminhar sem desistir jamais, porque nós temos que conquistar uma coroa. E é dia após dia essa conquista. E no meio dessa caminhada nós vamos servindo a Deus e cumprindo o chamado. Nós vamos servindo a Deus e cumprindo o chamado. Nós vamos servindo a Deus e cumprindo o chamado. Então não pare a sua rede. Quem mandou você largar? Deus tem algo muito, muito grande para entregar na sua vida. Eu queria chamar aqui, né, a equipe de louvor. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé. A nossa irmã Maria vai estar cantando, e se ela sentir no coração, ela vai estar orando logo em seguida. Eu quero dizer para você que entrou aqui sem saber qual é o seu chamado ou pensando em desistir. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E não perca a oportunidade de pregar Jesus. Querido, nunca se ouve tanta necessidade de pregar o amor. Tudo que nós estamos vendo, tanto crime, tanta coisa ruim acontecendo, tudo isso é falta de amor ao próximo, falta de amor a Deus. Cumpra o mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Nunca se ouve a necessidade tão grande de se pregar o amor e se viver o amor. Então pregue o amor aonde você for, pregue o amor, viva o amor. As pessoas precisam ver o amor de Jesus na sua vida. Não perca a oportunidade de cumprir o chamado da igreja, que é ide e pregai a todos. Amém? Feche seus olhos. Talvez é nesse momento que o Senhor vai te levar a refletir sobre o seu chamado, sobre aquilo que Ele colocou na tua vida. E você